Realme é a fabricante que muitos usuários conhecem, muitos usuários têm interesse em saber mais, mas poucos realmente utilizam aqui no Brasil. Mas é importante ficar de olho nessa marca porque ela está vindo com tudo em 2022 e muitas novidades serão lançadas aqui no país e que podem fazer sentido para a sua experiência de uso. Afinal, Xiaomi está ficando caro, né? E a gente sabe que quando sai do custo-benefício, a gente tem que analisar outras alternativas. E a Realme pode ser uma boa e muito interessante para a sua usabilidade diária. Quem acompanha o canal há pelo menos uns 2 anos sabe que eu já falei um pouquinho sobre a chegada da Realme aqui no país. Com tão pouco tempo de mercado e com tanta representação em números que fazem sentido para essa ascensão aqui dentro do Brasil. Quando a Oppo ainda lançava os celulares da Realme e houve essa ramificação para que a subsidiária deixasse de ser uma subsidiária para se tornar uma marca independente, muita gente pensou, vai falir, não vai dar bom isso, já vi esse filme antes, mas se esqueceram que existe uma subsidiária muito famosinha que todo mundo quer um aparelho pelo menos, mesmo que sejam os mais básicos, que no caso é a Redmi. Tá, ela não é tão independente assim da Xiaomi, mas é só para vocês terem aí um parâmetro de comparação. E ao longo desses anos a Realme conseguiu se estabelecer bem no mercado internacional, se tornando a fabricante que mais vende celulares 5G no mundo. Para vocês terem uma ideia, recentemente a empresa divulgou um gráfico que mostra todo o crescimento dela em 2021, ou melhor, no terceiro trimestre deste ano. O que isso quer dizer? Que durante o terceiro trimestre de 2021, a Realme conseguiu uma ascensão exorbitantemente inesperada para o mercado de celulares com conectividade 5G, que está começando a ser mais falado aqui no Brasil porque já passou pelo processo de leilão. Então só falta a implementação para que a gente possa aproveitar esta conectividade no nosso dia a dia. Tá, eu sei que ainda vai demorar um pouco para sair das capitais e regiões metropolitanas para alcançar o país como um todo, como tudo aqui no país. Mas eu tenho fé que não vai demorar tanto quanto o 3G e o 4G. Espero eu, pelo menos. Nesse período, a Xiaomi teve um crescimento de 134% no mercado de celulares 5G. Já a Realme cresceu 831%. Vocês têm noção do que é 831% para uma empresa de pequeno porte, entre muitas aspas, como é o caso da Realme? É muita coisa. E eu sei que grande parte dessa ascensão se deve também à chegada dela aqui no Brasil. Afinal, com celulares de custo-benefício, você vê uma abertura maior de mercado e você vê o público querendo ter acesso a esses aparelhos. Mas existem ainda algumas barreiras que fazem com que os usuários fiquem com o pé atrás quando querem analisar se vale a pena pegar um celular da Xiaomi ou da Realme. De 2021 para cá, a gente viu um aumento exorbitante no valor dos celulares da Xiaomi. Por exemplo, um Redmi Note 10 que era lançado lá fora por menos de R$1.000 em conversão direta do dólar para o real, hoje em dia não custa menos de 1.500. E se a gente for somar esse valor com o que a gente recebe de taxação, o custo-benefício vai-se embora, certo? Aqui no país até existem algumas lojas que conseguem manter ele ali próximo de 1.500, mas ainda não é o custo-benefício que a gente via há muitos anos atrás. Por exemplo, esse valor de R$1.500 que é cobrado somente no Redmi Note 10, há 3 ou 4 anos era possível comprar até 2 celulares, mesmo considerando o valor das taxas. Por exemplo, o Redmi 6 e o Redmi Note 6 davam ali uma soma dos dois valores mais ou menos R$1.300, se não me falha a memória. Então, isso quer dizer que mesmo com as taxas você pagava ali quase 1.700, porque a taxa a gente sabe que nunca chega a 60% quando é celular. A não ser que seja iPhone, porque aí eles taxam mesmo. Mas enfim, a gente sabia que era muito mais válido fazer a importação naquele momento. E comprar aqui no país também saía muito mais barato. Tá certo que existem diversos fatores que estão influenciando diretamente nisso, como pandemia, inflação, aumento do dólar e desvalorização do real e tudo mais que está acontecendo economicamente que influencia nesse valor a mais dos celulares da Xiaomi. Só que se a gente for para os topos de linha, que também eram ótimos custo-benefício,
com celulares ali com configurações robustas que custavam menos de 4.000 reais. Hoje em dia a gente vê o celular mais barato da Xiaomi custando quase 5.000. Então a gente tem uma ideia do que realmente está acontecendo. Não é só os fatores econômicos do país que estão afetando a forma como a precificação é feita aqui. Se a gente for ver em lojas de importação, esse valor também está bem doído para o bolso. Então, não é só aqui, é a Xiaomi de modo geral que está deixando de ser um custo-benefício. Mesmo que algumas configurações façam sentido, deixar de ser custo-benefício é fazer a exploração de um novo mercado que não faz muito sentido para quem é usuário Xiaomi dentro e fora do país. Afinal, se eu vou comprar um Xiaomi por $800, por que eu não pego logo um S21 FE ou um S20 FE, que está até mais barato? Ou até mesmo um iPhone um pouco mais básico, como o iPhone 11 ou 12, que lá fora tem um bom custo-benefício, inclusive. Fica aí a pergunta. Apesar de a Realme ser uma ótima marca e não perderem nada em termos de configurações para os celulares da Xiaomi, a falta de popularidade aqui no país ainda é gigantesca. Por exemplo, se você chegar para um amigo seu que não é antenado em tecnologia e perguntar o que é Realme, ele possivelmente vai pensar duas vezes antes de te responder. Mas se você pergunta para alguém que já está nesse meio, com certeza ele vai te responder com propriedade e falar a respeito de alguns modelos que ele acha interessante, certo? Então, é basicamente isso que acontece no dia a dia. Como a Xiaomi chegou aqui há mais tempo e teve também a possibilidade de oferecer celulares ali perto de R$800, R$900, com ótimas configurações, a popularização dela aqui no Brasil foi rápida e muitos influenciadores tiveram encabeçando essa popularização. Só que mesmo com influenciadores encabeçando a popularização do Realme, a gente vê que a aceitação do público ainda é menor. Por quê? Existem alguns pontos negativos que os celulares da Realme ainda carregam e que fazem toda a diferença na experiência de uso quando se trata do mercado nacional. Entender que o brasileiro gosta de selfie boa, entender que o brasileiro gosta de câmeras realmente boas em termos de opção de sensores, ainda é um caminho árduo para a Realme conseguir se estabelecer aqui no mercado. Dos celulares da Realme que eu tive acesso, sem ser esse daqui, que é o Realme 5 Pro, que é meu bichinho de estimação, porque foi o primeiro celular da Realme que eu tive, o aparelho que tinha o melhor conjunto fotográfico, pelo menos uma câmera muito boa, era o Realme 8 Pro. Porque a câmera de 108 megapixels dele conseguia ser melhor do que a do Redmi Note 10 Pro. Então isso mostra que a Realme consegue sim fazer câmeras boas com sensores interessantes. Só falta ali aquele equilíbrio entre o que é bom e o que o usuário gosta e o preço. Quando chegar essa interjeição, vai ser bem interessante de ver. Outra coisa que também afeta os celulares da Realme e a popularidade deles por aqui é o software. A interface Realme UI passou por diversas atualizações até chegar aqui no país, mas mesmo assim ainda faltam recursos que façam sentido para o usuário brasileiro. Mas a gente sabe que a linha mais popular aqui é a linha Moto G, que tem Android puro e quase não tem tantas opções assim de recursos. E mesmo assim a gente vê a galera preferindo o Moto G do que o Realme. E outra coisa que também afeta bastante essa questão do software é a falta de uma tradução eficaz. Demorou bastante para que a Realme entendesse como funciona a diferença do português de Portugal para o português do Brasil e conseguisse trazer traduções realmente válidas para o nosso idioma. Por quê? Enquanto estava com o português de Portugal, a gente via bastante falha aí na parte de configuração e na parte de navegabilidade. Afinal, quando você muda um pouco o idioma utilizado no país que você quer vender o celular, isso já afeta as vendas de modo geral. A gente viu muitos celulares aí que vinham com interfaces que traziam ainda opções de dados em taiwanês, em chinês, e isso fez com que grandes pontos negativos afetassem as vendas deles por aqui. Mas a Realme conseguiu corrigir isso recentemente e agora a interface já está traduzida para o português do Brasil sem grandes dificuldades. Só que atualizações
são quase inexistentes nos celulares da Realme. Eles atualizam somente quando há uma reportação em massa de bugs e não para trazer melhorias reais para o usuário. Isso ainda é uma desvantagem, afinal a gente vê outras marcas já atualizando constantemente seus celulares, oferecendo patches de atualizações mensais, até mesmo para a segurança do sistema, afinal o Google disponibiliza esses patches junto com o sistema Android atualizado para dar mais segurança e proteger os dados dos usuários dentro dos smartphones. E a partir do momento que a marca ignora isso, também vira um grande ponto negativo. Mas a gente sabe que o mercado nacional está precisando de um novo concorrente à altura de Motorola e Xiaomi e que traga celulares com bom custo-benefício. Então, vamos ficar de olho para que a Realme consiga se estabelecer melhor por aqui, porque é uma marca a mais que tem estratégias de crescimento bem agressivas, então a gente tem que ficar de olho, porque sim, a Realme pode tomar o lugar da Xiaomi, só falta fazer esses pequenos ajustes que são lapidações que a Xiaomi já passou por esse processo, então por isso tá tão popular hoje em dia, mas que o preço não está compensando tanto. Então, ver essa outra alternativa chegando por aqui pode fazer sentido para o seu uso diário. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo mais opinativo. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Na descrição eu vou deixar algumas opções de celulares da Realme que valem a pena serem comprados aqui no Brasil. E comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. É isso aí, pessoal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!